Podcast. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do TOTOS Developers Podcast. Vamos falar sobre migração tecnológica de software a respeito de testes. Eu sou Juliano Alves, gerente de engenharia de software da linha RM, e comigo hoje estão Vinícius Bonilha e Leandro Moura, que vão se apresentar. Tudo bem, gente? Sou Vinícius Bonilha, gerente de engenharia do segmento de saúde da TOTOS. Oi, pessoal. Aqui quem está falando é o Leandro, sou gerente da torre de varejo e distribuição da TOTOS. Bacana, pessoal. Então é isso, né? Leandro e Bonilha, vamos falar de um assunto bastante interessante, né? Falamos no episódio anterior a respeito de migração tecnológica, e hoje a gente vai aprofundar em uma das etapas, né? Uma das partes bem importantes, que é a parte de testes, né? A gente sabe que é um assunto delicado, né? A gente precisa evoluir nossos produtos e continuar entregando um produto de qualidade para os nossos clientes. O que vocês têm a dizer aí do desafio que vocês enxergam dessa parte tão importante para a gente continuar entregando valor e que o cliente pegue, né, novas releases com essa migração e não tenha tantos impactos assim no seu dia a dia? Bom, deixa eu falar um pouquinho da nossa vivência aqui, né? Para a gente o teste é fundamental e olhando isso também fora do âmbito da TOTOS, eu entendo que é fundamental para qualquer produto, né? E aí, na sua, bem na sua pergunta assim, Juliano, qual que é o desafio, né? Quando a gente fala de testar software, ainda a gente vê que existe muito desafio até do entendimento do que é um teste, né? Porque você tem vários cenários de teste que você poderia efetivamente trabalhar, um teste de carga, um teste funcional, um teste unitário, né? E quando você analisa esses desafios por si só, eles já são projetos gigantescos, né? Se a gente fosse falar, então, um episódio só para falar de testes funcionais, eu acho que daria um episódio inteiro também, né? Então, eu acho que o primeiro desafio que eu vejo é separar bem isso, né? Primeiro, quais testes você deseja fazer, qual parte do produto vai cobrir, qual a limitação tecnológica ali que vai ter por tipo de teste. Então, acho que tem um primeiro passo ali de organização, né? E aí eu vejo que um segundo ponto crucial, que eu diria que é outro grande desafio, é você efetivamente ter as tecnologias e pessoas certas para cumprir esse desafio, né? Porque cada teste desse tipo que eu mencionei, ele exige uma técnica, uma tecnologia e um planejamento diferente, né? Então eu diria que na minha visão eu começaria com esses dois, né? E aí, Bonilha, eu acho que você pode complementar também ainda. Boa, Lei. É um assunto, acho que teste, a gente entregar qualidade para os nossos clientes, acho que é um assunto legal, é um assunto interessante da gente discutir. Quando a gente fala da migração tecnológica e a gente tem que olhar para uma visão de teste, de fato, as pessoas envolvidas são super importantes, mas também eu preciso pensar nas ferramentas, né? Hoje em dia, a gente acaba tendo um monte de ferramenta, a gente precisa ter um entendimento de, será que é nessa migração, será que essa ferramenta me atende? Ou será que o meu esforço de desenvolvimento de teste, ela, ele vai me entregar o mesmo esforço de desenvolvimento ou existe uma outra ferramenta onde eu consigo rapidamente entregar mais qualidade em menos tempo, né? Então, às vezes, a migração tecnológica ela também vai passar por uma troca de ferramentas, um cinturão do Batman ali, que no meio do caminho a gente vai acabar mexendo nele. Mas, de fato,
quando a gente olha para a pirâmide de teste, por exemplo, a gente precisa adicionar processo, precisa alterar processo no meio do caminho. A migração tecnológica, que nem o Lê comentou, vou falar um pouco aqui da minha casinha, né? A gente também, recentemente, passou por uma migração grande, onde teve que mudar, inclusive, ferramentas de teste, teve que mudar o processo, mas, como eu disse, esse é um assunto bem extenso, vamos ver o quanto a gente vai evoluir aqui para ajudar o pessoal também a trabalhar com isso, né? E não ficar só na história, vamos trazer cases. É um ponto importante, né, pessoal, que a gente está todo mundo no mesmo cenário, ou a gente já passou por algumas etapas de migração tecnológica, estamos passando novamente, né? E acho que é um pouco do que vocês falaram, né? A gente precisa rever ferramentas, rever processos, né? Fazer alguns alinhamentos, porque às vezes as pessoas tinham conhecimento de uma linguagem, agora está caminhando para outra. Pirâmide de teste é importante, e acho que um dos mais importantes é justamente a gente sempre ter a cultura, né? Que o teste tem que ser feito respeitando a pirâmide, então testes automatizados começam pelo ciclo de desenvolvimento e não só lá na ponta depois do produto entregue, né? Então, falando de experiências próprias, né? A gente tem aí, tenho 27 anos de experiência e comecei como QA, né? Que na época nem chamava QA, né? Chamava homologador. Então, você pegava para fazer teste depois de todo o produto desenvolvido, né? E ali você tinha que se virar para... Que eu brincava, né? A gente era da época que você tentava descobrir os defeitos que o desenvolvedor tinha certeza que tinha no produto, né? Aí você entrega a idade, Juliano. Contando Eu essas sou novo, histórias, vai entregar a é idade. jovem aprendiz. Mas, então, acho que essa questão da cultura, principalmente, da preocupação e aproveitar o momento, acho que tudo que vocês falaram é bem importante, mas é aproveitar o momento para já fazer com as coisas novas da melhor forma, né? Se lá no passado a desculpa é que o código é legado, é difícil de fazer testes, de manutenir e tal, por que não aprender agora e fazer da forma correta e levar isso para o time de desenvolvimento, né? Então, acho que dá para a gente explorar um pouco bem essa questão de respeitar a pirâmide de teste e fazer testes em todas as suas etapas, cada um com suas melhores ferramentas, né? Pensa, o que eu penso, né, Juliano? E foi muito legal esse ponto que o Bonilha e você trouxe, porque assim, é fundamental pensar na pirâmide de teste, né? E a gente pode explorar ela um pouquinho mais, né? Vai do teste mais barato para o teste mais caro, né? Unitário e tal. Então, essa referência ela é muito importante para a gente. E aí, quando a gente está falando de migração de softwares, pensa assim, ó, se eu tenho uma cobertura interessante de testes, de cenários, de jornadas, né? Dependendo do caso aí, a nomenclatura vai mudar. Se eu tenho isso bem consistente, é, eu tenho uma garantia que a minha migração tecnológica, a minha migração de software, ela vai ser mais consistente, que eu vou ter menos quebra, ou melhor, à medida que eu quebrar, ou tiver qualquer defeito no meio do caminho, eu vou identificar mais rápido, né? Então, eu acho que de forma basal ali, o objetivo do teste é esse, é que você evite que saia problemas ali para os seus clientes de forma mais rápida, porque quando você resolve isso dentro de casa, além de você não expor esses problemas, né, para os clientes, pensa no inconveniente de uma empresa recebendo um bug, né, é uma situação ruim. Você também, para a gente, fica muito mais fácil identificar um problema, que você identificou em fase de desenvolvimento e não no ambiente produtivo, né. Então, a gente costuma dizer que é um momento ideal para se encontrar falhas, caso ela exista, né. Então, e numa migração, que é um momento que você delicado, que você está mexendo em muitas partes do sistema, né? Tá inferindo ali outras tecnologias, outros componentes.
o teste ele é fundamental, né? Não tem como pensar numa migração sem você testar. Eu acho muito engraçado quando alguém me fala assim, eu tenho que refatorar esse código. Aí eu pergunto, mas e tem teste da versão anterior? Porque no final do dia, essa versão que você vai entregar, ela tem que estar tão consistente quanto a outra. E quem vai atestar isso é o teste, né? Então, eu acho que é um tema bem fundamental tratar isso, né? E eu acho que no decorrer aqui a gente até vai falar de técnicas, tal. Eu também posso trazer um case que a gente vivenciou recente. Mas eu acho que é isso. Resumindo aqui, para a migração tecnológica, ele é fundamental. E quem não tem e vai migrar, eu acho que era talvez um dos primeiros caminhos a se pensar como que a gente vai garantir a qualidade, como que a gente vai testar o software antes de pensar na migração, na refatoração e por aí vai. Né? Quando a gente fala sobre a migração tecnológica, sobre teste, poxa, me gera diversos gatilhos. Acho que o Lê foi feliz no comentário no seguinte ponto. Se eu pego um teste na casa do cliente, né, se o cliente pega um erro, né, ou bota aí uma falha de teste, enfim, né, dá para a gente tratar de outras... Dá qualquer nome aqui que a gente quiser, mas se a gente deixa passar esse erro por falta de algum teste, o custo desse erro é muito alto. E nem sempre esse cálculo... A ideia é trazer um pouco de luz, né, para o pessoal aqui também refletir. Nem sempre isso é avaliado, né, porque às vezes a gente está falando em adquirir, por exemplo, uma ferramenta de teste que vai me garantir X% de cobertura e que provavelmente com algumas métricas a gente consegue chegar nesse número ou um número aproximado. Ele me garantiu, obviamente olhando para o passado, mas ele me garantiu que eu tenha menos X bugs, ou seja, eu tenho mais qualidade. Se a gente for olhar isso num sentido de dinheiro mesmo, olha todo o ciclo do desenvolvimento que eu tive, o ciclo de expedição, o ciclo de atualização, a utilização em produção, o bug encontrado, a abertura de chamado no suporte, ou dependendo da abertura de chamado na TI do cliente, depois a abertura de chamado no suporte, todo o fluxo, né, voltando, caindo no desenvolvimento de novo. Geralmente, esse cálculo não é feito. E esse é um tema super importante, porque daí, voltando agora na migração tecnológica, esse é um tema que, em determinadas vezes, não sempre, mas vai acontecer já uma quebra de uma identidade visual, então já pode gerar uma diferença. Eu estou atualizando tecnologia, não necessariamente a gente sempre vai para o que está na hype, né? Mas vai para o que está testado, utilizado e difundido. E isso acaba por gerar novas demandas, né? De tela mesmo, eu estou dizendo de desenvolvimento funcional, aonde quando a gente olha para o teste, é super importante a gente garantir aquilo. Porque de arrancada eu já vou ter uma mudança tecnológica, então eu já vou gerar uma identidade diferente. Então a gente garantir isso, a melhor... na primeira parte a gente falou um pouco sobre a experiência, né? Experiência do cliente. Aqui, de fato, voltamos para esse assunto. Gerar isso na experiência do cliente numa migração, garantindo testes, garante o sucesso da operação. Então, esse cálculo, né, esse ponto na migração é super importante. E você tocou um ponto bastante relevante, né? Porque você já está levando de alguma forma uma experiência nova para o cliente.
né? Uhum. Porque quando você fala de migração, você não está entregando a mesma coisa. A não ser que você fez uma migração só de um back-end. Mas mesmo você fazendo a migração do back-end, você precisa garantir o resultado final, né? Não problemas de interface, mas, por exemplo, um cálculo do financeiro, um cálculo da folha, isso tem que ser bater. Então, acho que é por isso que é relevante, independente do cenário, você ter principalmente o teste antes, né? Para que você depois consiga fazer o teste depois e fazer efeitos de comparação, né? E aí, até aproveitando esse assunto, a gente, né, acho que é chover no molhado falar da importância de teste. Mas a gente sabe, né, acho que depois do ágil até deu uma melhorada, pelo menos as experiências que a gente tem dentro de casa, né, que quando era separado, e eu sei que ainda existem times onde a responsabilidade de teste entenda-se, né, do time de QA e não do dev team, no conceito de agilidade. Mas como que vocês entendem, aproveitando, né, que a gente falou de cultura e aproveitando que está falando de migração, quais são as melhores formas da gente conseguir trazer o time como um todo para entender a importância desse assunto e que cada um, né, tenha um papel relevante, seja o dev ali com teste unitário, seja o QA ali fazendo os testes funcionais, testes automatizados, testes end-to-end. Como que vocês enxergam a melhor forma de vender isso para a gente ter um dev team com todo mundo com uma mentalidade e uma preocupação forte com o teste? Legal. Deixa eu começar essa, Lei, porque a gente agora, muito recente, a gente... Vou tentar responder a tua pergunta, Juliano, assim, fomentando a cultura, né? Trazendo cada vez mais a cultura de teste para o time. E recentemente, a gente tem time que tem QA, a gente tem time que não tem QA, a gente tem time que os próprios desenvolvedores criam não só teste unitário, como teste end-to-end. A gente tem a cultura em alguns times, como eu falo de saúde, a gente acaba tendo produtos em várias linhas, né? O RM é uma delas, Proteus, DataSul, e mais uns outros produtos satélites. Então, a gente tem time que desenvolve o teste end-to-end, a gente tem time que desenvolve teste unitário, a gente tem time que o desenvolvedor é responsável por tudo isso, fazendo parte do ciclo de desenvolvimento, não só o teste manual, testei o micro, depois ele cria o teste unitário, depois ele cria o teste end-to-end, isso vai para uma suíte de teste que executa teste integrado. Então, assim como a gente tem time que os devs são responsáveis culturalmente pela cultura de teste, com um processo e o time de QA outro processo. Então, a gente, enfim, de novo, tem times mistos, né? Tem times diversos, tem várias coisas que a gente pode discutir e trabalhar em cima. Então, cultura, muito enraizado, a gente brinca que na daily a gente tem que falar tem que ter o primeiro tópico, teste, 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 porque de fato, recentemente, a gente teve uma mudança de cultura, então isso é importante a gente ir registrando. E aí depois eu vou deixar o Lê falar, depois eu quero entrar já um pouco em ferramentas mesmo, para trazer para o pessoal aqui o que a gente usa, o que a gente já testou, acho que é importante para evidenciar o uso e, de novo, né, assim, quando a gente entrar lá, a gente não tem certo ou errado, tem o que naquele momento para mim está resolvendo. Fala aí, Lê. Deixa eu só aproveitar a sua fala, ô Vinícius, antes, Leandro, porque acho que você tocou num ponto importante. Pessoal, não tem receita única de bolo, tá? Eu acho que o Vinícius foi muito feliz, né? Não tem o certo ou errado. Eu preciso ter um time com segregações de função totalmente. O QA só faz isso, o dev faz aquilo. Acho que depende muito das características do time,
das habilidades daquele time, quais são as skills que tem. E eu falo bastante sobre isso porque, né, vivendo essa experiência, né, a gente saiu ali em 2016, 2017 para o modelo de ágil, né, e o que se fala, né, da questão do time multifuncional. O time tem que ser multifuncional, tem que ter pessoas com habilidade de fazer todas as etapas de um ciclo de desenvolvimento. E a gente viu muitas pessoas entendendo que o dev tinha que ser multifuncional, né? Então ele tinha que saber desenvolver, tinha que saber testar, todo mundo ali tinha que saber fazer documentar bem, escrever história, essas coisas todas. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque tem as questões das interpretações e também a questão de não seguir, porque deu certo em um lugar, tem que ser aquele modelo ali e pronto, né? Então acho que você trouxe exemplos bem interessantes aí, viu, Vinícius? Mas pode completar, Leandro. Poxa, deixa eu ver como eu posso contribuir aqui, que foram legais os pontos de vocês. O que eu vejo de cultura, né? Assim, muito na linha do que o Bonilha comentou aqui, o Vinícius Bonilha, é o seguinte: quando a gente vai implementar cultura, a gente passa por um processo de entendimento, né? O que é cultura, né? No final das contas, viver em sociedade, né? São aquele contrato que você tem ali essencialmente em sociedade. Então, para um time de desenvolvimento não é diferente. Quando você traz, muitas vezes, lideranças ou as pessoas que estão ali no time conseguem entender os benefícios, eu acho que a cultura ela não tem atrito, é muito mais fácil, né? E como que eu vejo que a gente consegue chegar nesse ponto, né? Falar muito sobre o tema, né? Gerar fóruns para falar sobre o tema, ter um entendimento, né? Ter uma gestão à vista dos benefícios, porque eu acho que assim todo mundo que já escreveu uma linha de código um dia ou já foi dar a manutenção em algum código, sabe o quanto você fica relativamente preocupado. Ninguém quer gerar um bug, ninguém quer inserir um problema, concorda? Ninguém acorda de manhã, não, hoje eu vou inserir um bug. Talvez exista essa pessoa, mas eu acho que no geral não é isso que a gente quer quando a gente faz um produto. A gente quer ver nosso software em pleno funcionamento por outros usuários. Mas são os benefícios que eu estava comentando que a gente tem que trazer para a mesa? Poxa, se você tem algo que vai atestar que a funcionalidade ela está íntegra, não é muito melhor? Não é verdade? Não vai te dar uma segurança de codificar e entregar o seu produto para o usuário final com mais confiança, né? Então, eu acho que o levantamento desses benefícios, trazer isso para uma gestão à vista, olha, tá vendo nosso número de bug? Poxa, se a gente reduzindo a quantidade de bug que externaliza, que a gente pega internamente como um defeito aqui, a gente está melhorando a qualidade do nosso produto, né? A maneira como os clientes têm confiança sobre a integridade do nosso produto. Então, acho que parte muito disso a cultura, né? De colocando na mesa um tema. Se você é um líder de squad ou um líder técnico e você nunca trata esse tema dessa forma, se você até vai ter uma ou outra pessoa engajada, mas para se tornar uma cultura, você tem que trazer para a mesa como uma sociedade. Olha, temos um problema sanitário aqui. É bem nessa linha, é um problema sanitário. Não jogue lixo na rua, né? É a mesma coisa. Faça o teste, entendeu? Então, para gerar cultura, eu acho que começa muito por aí, né? Então tem essa questão mais não tão hard skill, vai mais soft skill de comportamento. E aí tem um outro lado que é o lado de número, concorda? E dados. Você precisa, no final das contas, quando for implementar alguma coisa relacionada a teste ou coisa do tipo, você tem que encontrar pontos de métricas que o esforço feito num teste ele esteja claro para o time ver. Que aí, à medida que eles forem evoluindo e for olhando, olha, realmente, eu estou deixando de levar mais bugs para a rua, está comprovado por esse teste.
Então ele começa a ver aquilo e aquilo também vai dar um engajamento também, porque a gente está comentando aqui de forma, lógico, macro, mas testar também é um trabalho árduo e é um trabalho no final do dia, quando ele é automatizado e não manual, o manual também é algo que exige um esforço, quando ele é codificado, automatizado, ele também ele gera um esforço, tem um overhead ali, né? Tem um esforço em cima da atividade. Então, quem constrói, se é o desenvolvedor, se é um time de QA, né, qualquer modelo que seja, é importante para ele ver também o resultado do trabalho que está sendo efetivo. Então, quando você traz isso em números, você começa a mostrar essa progressão de qualidade, né, essa evolução na qualidade, eu acho que para o time começa a sentar como algo, né? Poxa, legal esse ponto, legal, gostei da qualidade, gostei de viver em sociedade, né? Gostei de não jogar lixo na rua. Então, Ô, é ô, bem ô, nessa linha. ô Leandro, pela sua fala aí também do Bonilha, né, me lembrei de 2 casos aqui que eu me permito contá-los, tá? Você falou um ponto bem importante, métricas, né, como que medir, porque realmente Uhum, levar a cultura de começar a fazer testes tem um custo. E muitas vezes os times veem, né, e algumas lideranças veem isso como custo, não como investimento. Primeiro ponto também, pessoal, exato. se vocês estão trabalhando numa estrutura que estamos falando que teste é custo, tem um problema grande aí, tá? Que aí a cultura vai tentar resolver isso. E já me provocaram algumas vezes, poxa, Juliano, como que eu entendo aí, como que eu vislumbro que os testes estão sendo efetivos? Porque muitas vezes, né, na nossa esteira, hoje, por exemplo, se tem quebra de teste unitário, o dev nem sobe o código, então quebra na máquina dele. Né? Eu consigo até ver, né, pelas ferramentas, mas eu não fico gerando essa métrica. E a provocação que eu faço quando as pessoas me perguntam isso, eu falo assim, beleza, desliga os testes. Desliga os testes e vão esperar os deploys. Você tem hoje o seu número de não conformidade, desliga a nossa esteira de teste e depois você me fala se está sendo efetivo ou não. E a outra coisa também, um outro exemplo, porque também acho que dependendo do produto que você tem, né, ele vai ter mais necessidade ou menos necessidade de teste. Vou pegar aí o exemplo de um produto SaaS, né, que você fez o deploy, 100% dos seus clientes estão usando. Então, a gente tem nosso produto on-premise, onde que a gente vem aí carregando esse legado, mesmo com a migração, ou antes mesmo, tentando investir cada vez mais em teste. E nós temos um produto SaaS, que é o TOTS Assinatura Eletrônica. O percentual de cobertura do TOTS Assinatura Eletrônica de teste, pessoal, é uma coisa absurda. E aí, o que você conversa, né, com a liderança, com as pessoas, todo mundo comprou isso, e eu escutei, né, da liderança uma vez, eu falei assim, Juliano, como é bom fazer um deploy e deitar com a cabeça tranquila no travesseiro, porque era coisa que lá atrás a gente não fazia. Você fazia um deploy passando aperto, né, sem saber se, né, em quanto tempo aquilo podia gerar quebra nos clientes. Então, hoje, eles têm muito mais cliente, fazem muito mais deploys e com muito mais tranquilidade. Por quê? O percentual de cobertura que eles têm hoje é uma coisa absurda. Mas eles acreditaram que isso era um investimento e não um custo. E um investimento que tem se pagado. Então, acho que é importante esse ponto também, pessoal. Né? Que às vezes, muitas vezes a gente pensa, fiz teste, vai sair bug. Né? E eu falo isso também com os nossos clientes. Né? A gente faz eventos com os clientes aí, mostra o quanto que a gente vem investindo em teste, aumentando a cobertura, mas a gente sempre fala, mesmo assim, eu não estou te garantindo bugs free. O produto é muito grande, né? Você pode ter particularidades. E aí, por isso, a gente vai falar de ferramentas, né? O Vinícius puxou já, né? Deu um spoiler ali falando de ferramenta. Acho que você também, né, Leandro, conhece bastante sobre ferramenta. A gente pode entrar agora também, né? Falando como que as ferramentas podem auxiliar nessas fases, em todas essas etapas aí do teste, principalmente aproveitando aí o momento de migração. Legal. Vini, se me permita essa, eu vou começar aqui, tá? Bom, poxa, muito legal ter, né? Vamos pensar o seguinte, eu queria antes de falar de ferramenta, que a gente, até para quem está ouvindo a gente inicialmente, assim, nas conversas, quando a gente fala de ferramenta, a gente imagina que todo cenário a gente vai automatizar 100% e tal. E assim, pessoal, não caiam nessa. Eventualmente,
mesmo que automatize, a gente tem que ter um nível e uma quantidade de testes manuais. Isso é importante. Por quê? Por mais que você automatize, agora a gente tem um cenário, até a gente tem usado também com IA, com várias outras tecnologias que cada vez têm ajudado a gente, você sempre vai ter um cenário que ele ainda não foi coberto. E o teste manual, ele acaba sendo uma jornada importante para você pegar o comportamento do usuário. Entendeu? Então, vai ter uma situação não prevista que aquele toque humano ele vai ter. Aí que entra a polêmica, né? Porque, como tudo na vida da TI, não tem certo e errado, a TI não é binária, não é 1 e 0, né? Mas tem pessoas que acreditam que a gente tem que automatizar 100%. O que eu acredito? Eu acredito que a gente tem que fazer equilíbrios nas coisas. Então, o teste manual ele tem que existir nos seus momentos certos, no seu processo certo, no seu cenário certo, e ele ser o que alimenta, né, o cenário de automação quando eu tenho testes funcionais, end-to-end, tela, como vocês queiram chamar, os diversos formatos de teste que eles estão relacionados ao usuário, ok? Então aqui a gente está falando de funcionalidade. Então, ferramental para isso. Poxa, hoje a gente pode se dizer privilegiado do que quando eu comecei há 23 anos atrás, né? Você estava comentando, olha eu falando da idade também. Mas eu lembro que a gente nem se falava de teste mesmo, né? Era homologador, né? Era isso, e não tinha ferramenta nenhuma, ninguém falava de se automatizar, quiçá ter um teste unitário, né? Vamos combinar. Então, hoje a gente está munido de ferramenta. O web, a gente está respirando aqui nessa framework novo para testar o web, certo? Então, assim, tem uma vasta gama, muitos baseado no Selenium, que é uma ferramenta bem tradicional aí de teste, e agora a gente já vê movimentos de outras engines para teste de web, né? Então, assim, tem o Cypress, baita ferramenta, a gente usa também. Aqui na TOTUS, a gente, eu gosto muito isso da TOTUS também, porque a gente tem a liberdade de ter a melhor ferramenta para o melhor cenário, né? Então a gente tem a experiência de trabalhar com todas elas. Então eu tenho uma boa experiência hoje com o Cypress. A gente tem muita coisa em Robot Framework, né? Que é outro framework fantástico também, tá? E aí ele já é bem diferente do Cypress, não dá para comparar porque o Robot ele é um framework, né? Ele é uma super classe de pequenos SDKs aqui que você usa para automatizar coisas. Então ele no final framework que você usa para usar outros SDKs, bibliotecas embaixo, né? Você pode até usar o Cypress se você quiser, né? Aportado ali acoplado, na verdade, ao Robot, né? E aí quando a gente vai para desktop, né? Que também é um cenário real nosso, a gente também vai depender da tecnologia. Então, você tem teste complete, convencional, bem conhecido no mercado, né? Você tem outras coisas também que a gente usa, open source, né? O próprio Robot tem atuado muito nessa situação. Então, assim, eu acho que munido de ferramenta a gente tá assim, bem, né? O que eu poderia comentar também, até para concluir aqui o raciocínio de ferramenta? A gente tem testado coisas de IA também, mas vê que elas têm funcionado muito bem para web, mais para web, né? Para desktop ainda é uma coisa que ela está tímida ali, acho até que nem é o foco, né? Até pelo como o mercado ele tá se moldando, né? As aplicações cada vez mais sendo web-based. Mas e aí concluindo aqui, né? Então assim, de ferramenta hoje eu vou muito na linha do que você trouxe. Você vai precisar estudar o cenário que você tem, a tecnologia que você tem, entender o tipo de teste que você vai fazer, né? Então, se ele é funcional, como eu comentei, essas ferramentas são mais funcionais. Se ele é unitário, você vai entender na sua linguagem
se ele tem uma biblioteca que vai tratar esse teste unitário ali dentro do código, né? E por aí vai. Aí, poxa, vou fazer um teste de carga também. Aí a gente tem ferramentas mais antigas, tem até a Apply, você tem JMeter, você tem outras ferramentas, né, que fazem também teste de carga. Então vai muito do cenário que você vai precisar. Eu acho que o principal aqui, e para fechar, é aquilo que eu comentei. Entende o cenário, separa bem as camadas, como você bem comentou lá no início da pirâmide de teste, monta o seu plano, né? E vai testando. Por quê? Não tem uma bala de prata, não tem uma receita de bolo. Não tem, né? Eu estaria muito, seria muito imprudente se eu falasse assim, ó, usa essa ferramenta que ela é melhor. Não tem essa, né? Tem o cenário que você precisa cobrir, né? E uma gama hoje de ferramentas assim que você pode utilizar no seu dia a dia e com certeza ela vai te ajudar, né? Eu acho que tem que partir desse princípio mais de planejamento e organizacional para chegar nos objetivos ainda. Eu acho que, em resumo, assim, falar de ferramenta é isso. Boa, Lê. Acho que o Lê trouxe bastante exemplo de ferramenta. Como a gente trabalha numa linha cross, a gente acaba por utilizar, acho que todas que o Lê comentou, porque tem fases diferentes de cada produto. O Lê falou, a gente tem produto SaaS, a gente tem produto on-premises, né? Então a gente tem produto desktop. Então a gente tem um monte de coisa ali que a gente precisa trabalhar. Muitas vezes esses produtos vão se comunicar, a gente precisa garantir isso. Muitas vezes vai ter algum produto aqui no meio, enfim. Então a gente acaba tendo, acho que talvez todas as soluções. O Robot é um framework legal. Ele, quando eu trabalhei com ele, inclusive eu gostei porque ele é simples. Ele é simples, rapidamente tu consegue criar. O Lê comentou também sobre Cypress, a gente usa bastante Cypress em todas as linhas. E uma das coisas que é importante comentar, que eu quero comentar aqui do que a gente faz na TOTOS, a gente também tem produtos desenvolvidos pela gente. Existe lá uma suíte que a gente pode utilizar, todas não, mas assim, Selenium, Cypress, a gente pode utilizar scripts que eu crio, a gente pode utilizar um código. Quero colocar que faça uma determinada funcionalidade. A gente tem, e essa ferramenta desenvolvida pela gente, ela vai fazer essas chamadas no momento correto, vai orquestrar isso tudo. E depois eu quero que tu comente um pouquinho mais, Juliano, sobre a ferramenta. Então, é bem importante esse tema, porque, de novo, exatamente como o Lê falou, acho que assim, não tem nem o que colocar ou tirar na fala. Tudo vai ser o momento. Tem, por exemplo, o Lê comentou sobre o JMeter. O JMeter é maravilhoso. Tu quer fazer um teste simples de carga? Eu vou me arriscar, eu não lembro, tá? Mas assim, 4 cliques tu faz um teste de carga. É simples. Então, assim como se a gente for olhar para outras ferramentas, o Lê comentou sobre IA, né? A gente buscou algumas coisas, inclusive a gente está estudando ainda algumas, e só que tem determinadas soluções que ela é uma bazuca para matar uma mosca. Então, a curva de aprendizado, a gente também tem que entender se faz sentido ou não. Se faz sentido, show de bola, utilize ela e seja feliz. Mas, quando a gente fala aqui do que a gente usa na TOTOS, e a gente deu vários exemplos, né? O Lê trazendo muito mais nome de ferramenta aqui, e eu garanto que não é 20% do que a gente usa na TOTOS como um todo. Né? Tem outras soluções. Boa. Então, é bacana, a gente começa a usar, tem vários cases relacionados a todas essas ferramentas que a gente falou. E, de novo, volta para mim vai funcionar o quê? Teste simples? Bora.
né? Uma das coisas que eu estava falando sobre ferramenta, não quero usar framework, não quero, sei lá, eu quero simplesmente escrever um teste. Se tu escrever um testezinho em Python, dependendo, tu já consegue resolver. Simples, né? Tem várias bibliotecas que tu consegue testar. Ah, mas é um teste simples, ah, mas é um teste de carga, ah, mas é um teste funcional, ah, mas é um teste end-to-end. Pode associar várias ferramentas. Não necessariamente eu preciso usar uma ferramenta para me dar a solução total. Quando o Ler comenta do robot, a gente colocou ele numa esteira, aí usava um pedaço de uma coisa, o Jenkins para orquestrar, eu rodava um script em Python para montar ambiente, colocava o robot para executar o teste em si e chamava um plugin, por exemplo, para mostrar os dados de saída. Então, aí no meio do caminho tu poderia chamar uma segunda ou terceira ferramenta para testar alguma outra coisa, enfim. Eu acho que, de novo, eu sou entusiasta do tema, poderia falar a noite inteira aqui sobre ferramentas, sobre cases, o que deu certo, o que deu errado, mas talvez esse seja um tema para o próximo podcast. Boa, Bonilha. Vou aproveitar, né? Acho que esses deram as deixas bem importantes, né? Falamos de. Vou seguir o que vocês falaram, não vou ficar falando de ferramenta e querer direcionar ninguém a usar uma determinada ferramenta, porque acho que existem vários para vários cenários. Ponto importante aqui primeiro, também se preocupar com os testes não funcionais, né? A gente falou aqui que muitas vezes são deixados de lado, e isso numa migração é bastante importante, né? Testar aquilo que, né, performance, carga, essas coisas todas. Falando de ferramenta, mais importante do que ter os testes automatizados é que o processo de rodar esses testes e ter o resultado também seja automatizado. E falo de experiência, porque a gente tinha teste automatizado que era disparado manualmente no passado, e hoje nossa esteira ela é toda interligada, né? O que a gente chama de CI, CD e CP, né? Que é Continuous Testes, então a gente consegue amarrar tudo, e isso é bem importante, tá, pessoal? Você ganha bastante nisso. E falando um pouco de ferramenta, né? E também falando de lições aprendidas. Como a gente vem de um cenário de muitos anos de produto, e num cenário que na época fazia teste só quem era QA, a gente sabia que tinha que ser uma coisa muito no code ou low code para o QA fazer testes automatizados. E qual que era o problema, né? Hoje eu não sei, porque a gente já usa uma ferramenta nossa há bastante tempo, que a gente desenvolveu. Existia-se um alto custo de manutenção dos testes. Quando o produto está em constante evolução, né? Não bastava você só criar os testes. A cada evolução desse produto, e na migração tecnológica não vai ser diferente, o produto muda um pouco a questão da interface, algumas coisas, e esses testes quebravam muito. Então, a gente acabou criando uma ferramenta, né, uma suíte de teste, e essa suíte vem evoluindo aí há alguns anos, e a gente tem usado bastante dentro de casa, e a gente vai gerar uma versão dela para os nossos clientes da linha RM, do .NET ali, mas com a forma que ela também tende a abranger outras linguagens, tá? Então, acho que isso é importante. Então, de novo, nós estamos reescrevendo a roda, não, a gente viu o nosso cenário, tivemos uma demanda no passado e acabamos fazendo algo que a gente entende que fazia sentido. Mas a gente também dentro de casa usa várias dessas ferramentas que foram comentadas ali. E não podemos deixar de falar, né, vocês comentaram um pouco ali, principalmente, a gente tem visto também, principalmente algumas ferramentas de mercado, né, algumas soluções de IA para ajudar, para criar a inteligência ali de ajudar a testar, saber o que testar e principalmente onde que seus testes não passam, né, existem ferramentas de IA para isso, mas falando ali também vamos dizer assim, do ciclo de desenvolvimento, a gente tem visto também, né, que algumas ferramentas têm auxiliado bastante na criação, principalmente de testes unitários, né? Que também ajuda na disseminação da cultura, né? De você fazer com que o time faça testes, né? Então, se eles têm ali dificuldades ou uma certa versão, hoje, com algumas ferramentas de IA que existem no mercado ali, já dá para fazer ganhar aí, vamos dizer,
coberturas importantes com menor custo, né? Então, eu sei que a gente usa hoje, né, em algumas linhas, pelo menos, né, na linha RM a gente tem usado bastante. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, para a gente também dar uma pincelada final e encerrar nosso riquíssimo podcast aí, porque é o assunto que, se a gente se deixar, a gente vai estender demais, vai ficar cansativo aí para nossa audiência. Legal. A gente está resumindo bastante, né? Eu acho que esse é o ponto, até por isso que a gente sempre comenta, daria um tema grande, né? Até comentei no início de trazer um case, nosso case foi esse, a gente tinha um desafio de evoluir, né? A gente tinha a área de qualidade, mas tinha um desafio na minha área de evoluir essa área de qualidade para que ela fosse mais escalável, mais abrangente e tudo mais. E aí, quando a gente foi mergulhar, a gente viu que, quando a gente falava de teste, o tema era bem misturado, e né? A gente acaba misturando, porque tem uma palavra ali, mas a gente tem que olhar a palavra que vem pós o teste. Teste de carga, teste, né? Teste funcional. É essa que a gente tem que olhar, porque cada uma delas é o que vai direcionar a gente a um objetivo diferente. Então, a gente mergulhou em processo, né? Mergulhou em processo, revisou todos os processos, a gente criou um time ali focado em automações funcionais, então ele é um time que funciona, na verdade, uma squad, né? A gente usa ágil, então uma squad que funciona como se fosse uma equipe de desenvolvimento mesmo. À medida que o software evolui, essa squad evolui, a gente ainda mantém os QAs e a gente tem teste ali no time de desenvolvimento, que são os testes funcionais. Então tem manual, tem teste funcional e tem teste unitário, né? Que os desenvolvedores fazem, desculpa. E também nas esteiras, como o Vini bem comentou, né? E todos nós temos isso daqui. Esses testes, essa suíte também roda na esteira, né? Tudo isso com gestão à vista, né? Como eu comentei no início, para engajar os nossos desenvolvedores. Então, hoje a gente consegue saber efetivamente o quanto de qualidade a gente está enriquecendo o nosso produto ali à medida de cada release, cada versão que a gente gera, né? Por que eu estou comentando tudo isso? Para a gente falar de IA, a gente precisou passar por todas essas fases, né? Então, foi muito legal que o tema da IA chegou aqui para a gente, né, há alguns anos. No geral, a gente já está trabalhando aqui na TOTUS há algum tempo com IA, né? E foi legal que chegou essa inovação para o mercado, disponível para todo mundo, e a gente já estava com a casa arrumada. E aí foi muito fácil, no meio do processo, vincular questões de IA nesse processo. Então, hoje, por exemplo, a suíte de desenvolvimento dos QAs que automatizam, ele consegue se beneficiar disso, né? A IA ajudando ele a escrever esses códigos, a IA ajudando ele a interpretar qual o melhor codificação de cenário de teste para aquela tela, ou para aquele método, ou para aquela função, né? E por aí vai. Então, assim, quando você tem a casa arrumada, organizada, te possibilita trazer essas inovações muito mais fácil. Para quem está começando, eu diria, não comece pela IA, comece primeiro arrumando sua casa, depois você vem para a IA, né? Quando a gente fala de uma IA mais ferramental, mais plugin, mais automatizada, isso está muito focado na ponta do usuário, de quem vai testar, ou do desenvolvedor efetivamente, né? Que aí é uma ferramenta que vai varrer e escrever o teste. Sempre lembrando, nunca deixa a IA fazer 100% para você, né? Vamos usar ela como um assistente, né? Como alguém que está te ajudando a ser mais rápido, mais produtivo eventualmente, né? Então, eu acho que aqui é um toque também. E aí, finalizando essa questão de ciclo de vida, né? Foi muito legal o que você comentou, né, Juliana? Acho que seu case aí para a gente é um exemplo como companhia, né? Acho que foi um dos primeiros que foi fim a fim, né? Aqui. E a gente foi evoluindo daí para frente. Então, hoje eu vejo que é fundamental você olhar para o ciclo de vida de software que você tem e encontrar essas oportunidades de encaixar a qualidade nele.
é fundamental isso. Você não dá mais para a gente falar como era, como o Juliano comentou há algum tempo atrás, aquela equipe de QA isolada fazendo teste. Até porque você gera para esse time, culturalmente, uma responsabilidade sobre a qualidade que não é só dele. Pensa que, lembra que eu falei da palavra lá, teste o que vem depois? Poxa, teste unitário. Não é o time de QA que vai fazer, é o time de desenvolvimento. Olha só que curioso, né? Então a qualidade também é responsabilidade dele, certo? Testes funcionais. Executar o teste na esteira, que foi criado por uma equipe ali de automação. Né? Então, não é responsabilidade dessa equipe, é do time de DevOps. Né? Executar, manter, ver se os testes estão atualizados, fazer um ciclo de combinar os testes mais novos com a release. Então, tem toda uma estratégia ali de esteira. Né? Então, quando a gente junta ciclo de vida, né? Eu estou tentando aqui nas suas duas perguntas formar uma só, tá, Juliano? Ciclo de vida, a gente olhar para todos esses aspectos. E aí a gente colocar o elemento IA, fica muito mais fácil, né, de você entender como ela vai te apoiar. De novo, sempre entendendo que a IA é um assistente, né? Para a gente não cometer os erros aí de eventualmente confiar muito nela. Tá? Boa. É isso. Legal. Acho que tentando fechar os assuntos, né? Hoje a gente usa IA, o Lê comentou, a gente usa IA para escrever o teste. A gente usou o IA para iniciar uma suíte de teste em um produto que não tinha. A gente utilizou IA para executar os testes. A gente usou IA para nos ajudar com testes que estavam muito complexos. Então, não tem muito assim. Hoje, o Lê comentou sobre a TOTS. Hoje, dentro da TOTS, isso é muito fomentado e a gente acaba, de fato, utilizando bastante. Então, não tem nem o que discutir. Hoje é o nosso dia a dia, né? E aí, a gente fala aqui da entrega, né, do teste. O ciclo de teste passa pelo que o Lei comenta, né? Não é o QA o responsável pela qualidade. Não é o desenvolvedor responsável. Não é a engenharia, não é o suporte. No final do dia é todo mundo. Literalmente, todo mundo. Todo mundo vai ter a sua parcela, podemos brincar aqui, a sua parcela de culpa, e também a sua parcela de resolução daquele tema. Então, o ciclo de teste, de fato, é uma responsabilidade geral, né? Não tem o fulano ou o beltrano. E aí, quando a gente faz o paralelo com o ágil, basicamente isso, né? Assim, cara, todo mundo faz tudo dentro da squad, não tem essa aí, né? Todo mundo é responsável, todo mundo faz parte tem uma analogiazinha boa que eu gosto, que é o dos remadores, né? Todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Se a gente tiver um remando contra, ou seja, um não preocupado com a qualidade, isso vai diminuir a velocidade do time. Então a gente acaba tendo um ciclo péssimo ali quando a gente não se preocupa com a qualidade. Mas, nossa, assim, ó, dá para a gente falar um monte. Eu acho que de fechamento, acho que foi isso. Acho que deu para pelo menos elucidar um pouco aqui o que a gente faz, o que a gente trabalha, mas é um assunto interessante. Boa, pessoal, acho que você foi muito feliz nesse complemento final, tá? Principalmente na questão que a gente falou sobre a divisão ali de responsabilidade, não existe só um mesmo responsável. E aí, pessoal, vamos fechar aqui, até para não estender muito, né? Algumas considerações finais. Eu vou fazer um resumo aqui, né, do que a gente falou, e fiquem à vontade aí para vocês completarem e se despedirem aí para a gente finalizar. Basicamente o que a gente falou, né? Não existe bala de prata em termos de ferramenta, né? Então, avalie aquilo que melhor te atende e melhor se adapta ao seu time. Não ache, né, que a IA vai substituir aí o papel do QA ou vai escrever teste para você.
ela vai ser um assistente, ela vai te ajudar, vai acelerar bastante isso. 100% de cobertura é ilógico e muito, muito caro. Não acho também que vai ter uma cobertura de 100%, porque essa conta não fecha, tá? E, principalmente, desenvolva uma cultura de teste, e tenha certeza que você vai ser muito mais feliz no final do dia. É isso, pessoal. Passo a palavra para vocês aí. Mais uma vez agradeço aí a participação. É isso aí, bacana. Muito legal estar aqui novamente, né? Espero que a gente consiga ajudar com a nossa experiência aí outras pessoas. Aqui, na verdade, é um recado, acho que você resumiu bem, Juliana, e assim, teste, teste, teste. Teste, teste, teste. Tem que testar, tem que manter a qualidade no final do dia. Então, fiquem com isso na cabeça. Teste é a coisa mais importante. O tema geral nosso aqui, migração, a gente não faz migração sem teste, não entrega produto sem teste, não cria novas features sem teste. Tem que testar o que você constrói. Essa é a mensagem. E mais uma vez, um prazer estar aqui compartilhando informação aí com todos vocês. Né? Boa. Boa, Lê. Eu acho que faça teste, super importante. O teste é investimento, não é custo de nenhuma forma. Calcule o preço de um bug ser encontrado em produção. Isso vai acontecer, o Juliano comentou, não existe 100%, não existe, mas o custo é muito maior. Então, a gente tem um investimento na ponta, a gente reduz esse custo. Então, acho que esse é o tema para fechar, dá para a gente fechar assim, porque acho que vocês complementaram e dá para pensar na nossa cabeça mesmo. Olha o valor das pessoas envolvidas em toda a cadeia até a gente chegar a encontrar. Né? Então, se a gente garantir que um teste... que eu consegui garantir que um teste não entregou um bug para o cliente, já valeu a pena. Mas acho que é isso. Para fechar, muito obrigado pela participação aqui. Acho que é sempre bom estar junto, conversar sobre temas importantes, que é o nosso dia a dia, no final das contas. Então, mas precisando me adicionar, gostou do tema, adiciona no LinkedIn, vamos conversar, vamos trocar uma ideia e que precisar, estamos disponíveis. Perfeito, pessoal. É isso aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Né? Acho que foi um tema bastante relevante. Acho que a gente gerou bastante insight positivo aí, interessante. Então, é isso. Ficamos por aqui. A todos que estão conosco até agora, um muito obrigado e até a próxima edição. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Fala pessoal, Reinaldo Siloto passando aqui rapidinho, só para lembrar que lá no nosso site oficial do TOTUS Developers você encontra muita informação sobre as tecnologias utilizadas dentro da TOTUS, além de muitos links interessantes, inclusive para todos os episódios deste podcast, além do link para o nosso Slack oficial. Então anota aí, developers.totus.com. Podcast.